Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. É apartado da sociedade. Ele faz parte do contexto. E a justiça deveria procurar essas pessoas para saber por que eles estão dizendo isso. Não, mas, ô Pascoal, quem deveria procurar a justiça é o próprio Alexandre Matos. Claro. Para que você possa indiciar alguém, precisa uma parte da queixa. O Ministério Público não pode chegar enquadrando essas pessoas, sendo que a própria vítima, que é o Alexandre Matos, não se pronunciou a respeito. E quando teve a oportunidade de fazer, se esquivou. Não, porque entendemos que os torcedores são pressionados também, que eles têm que tomar uma atitude. Então, a partir do momento que o cara que ouve isso, que lê isso diariamente, continua quieto, a gente tem que defendê-lo? Pelo contrário. Eu vou dizer só uma coisa pra você. Eu não sou advogado de defesa do Matos. Não sou. Ele não precisa que eu advogue na causa dele, mas eu acho isso um absurdo. Não, mas eu também acho, Pascoal, isso mas ele fora não de propósito. Fora de porque propósito. Ele não tomou nenhuma medida ainda, Pascoal. Mano, você e sabe o que me deixa mais bravo com relação a tudo isso? Porque a diretoria do Palmeiras, ela é muito voraz. Ela é muito voraz. Quando um jornalista, um comentarista ou alguém fala alguma coisa a respeito da postura deles, e aí eles vão pra cima, porque é um absurdo, esse cara não pode falar isso, etc e tal. Aí quando a torcida o acusa disso, inclusive acusa o presidente também aí de ser um cara omisso, de faltar hombridade pro Gagliotti, também não se pronunciou, Pascoal. Então quando é contra a mídia, é um peso. Quando é contra a torcida, todo mundo bate a guarda, aí todo mundo acata de rabinho no meio das pernas. Para, Pascoal, para. Ou você é enérgico no seu posicionamento com relação a tudo e todos, ou você não é. Então você tá achando que isso é legal? Eu não tô falando que é legal, Pascoal. Eu tô falando que o Alexandre Matos... Deixa eu entender. A partir do momento que o próprio Alexandre Matos dá a impressão que ele não se sente incomodado com isso. O pior é mobilizar esse contingente todo de 10 viaturas da Polícia Militar e outras 10 da Guarda Municipal de Barueri. Isso é em Alphaville, né? É Alphaville. Mobilizar agentes públicos cujos salários são pagos pelos contribuintes, pelos cidadãos do Estado e da cidade de Barueri, para isso, né, gente? E, aliás, Barueri é uma região, para quem conhece, tirando a parte desses grandes condomínios e tudo, é uma cidade violenta, é uma cidade da Grande São Paulo bruta, uma cidade de dormitório e tudo mais, com problemas de segurança enormes. E aí mobiliza-se um batalhão para ficar tomando conta desses caras aí que estão protestando por causa de futebol. É demais, cara. Às vezes dá um desalento tão grande. E eu também acho que Mas é que eles estiveram ali, Fabinho, inclusive, para evitar que alguma coisa talvez mais grave. Mas o que eu digo assim, eu concordo com você. Claro que sim. Mas estão lá para evitar que... Eu sei que às vezes é necessário, mas é o absurdo da situação. Isso aí não tem nenhuma relevância do ponto de vista da cidadania, né? O que a torcida do Palmeiras acha do Alexandre Matos, quem é o Alexandre Matos, se contrata bem, se contrata mal, se demite técnico, isso não tem nenhuma relevância para a vida da cidade de Barueri. Você concorda, Sumar? E aí a cidade de Barueri é obrigada a oferecer aos seus funcionários, né, e a Polícia Militar de São Paulo também, para tomar conta de uma irrelevância, né? Quem é a máfia do... A torcida do Palmeiras que vai protestar no estádio, sabe? Quem é a máfia do pão de queijo? A coisa do Matos, que ele é só ele? Os jogadores que vieram. Trouxe o Cícero. Matos ladrão. Gente, isso é uma coisa muito grave, cara. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. É grave. Isso é seríssimo. Não é grave? Claro que é. Então, eu falei, é gravíssimo. A minha visão sobre isso. O Alexandre Matos está sendo frito. Ele está sendo frito. Por quem? Gradativamente. Quem colocou ele na frigideira? Bom, você está vendo a manifestação da torcida. Tudo bem. Eu acho que ele já não tem mais todo o Essa apoio. mesma torcida outro dia aí era Alexandre Mitos. Mas então, mas o que mudou? Muda muita coisa. Só você vê os últimos cenários nessa temporada. O cenário dessa temporada... Mas é uma fritura que vem de dentro para fora ou de fora? Essa é uma fritura de dentro para fora. Você acha que esses torcedores são todos pau mandados? Não. Eu acho que eles estão fazendo parte de uma... Isso é a crueldade do futebol, Sormani. Isso faz parte da crueldade do futebol. Internamente, o Alexandre Matos está sendo frito. Vide a declaração do presidente do Conselho Deliberativo. Ele não deu declaração. Hã? Ele
não deu uma Vide, declaração. um áudio. Aquilo é uma conversa dele com alguém no WhatsApp. Perfeito. Vide a manifestação do presidente do Conselho Deliberativo a respeito dessa situação. Vide a manifestação dos conselheiros do Palmeiras a esse respeito. Vide parte de dirigentes do Palmeiras, importantes dirigentes do Palmeiras, que são lá. É o Paulo Serdã que está filmando, inclusive. Não é não. Não é Parece ali o Paulo Serdã. Mas não é não. Mas não é? Não Parecia ali. Agora, o Palmeiras está fazendo essa fritura. O presidente do Palmeiras não. O presidente do Palmeiras não. Porque o presidente do Palmeiras, ao que me parece, está contribuindo com a permanência do Alexandre Matos. Ao que te parece. Por que você diz isso? Porque o presidente do Palmeiras sumiu. Cadê o presidente do Até Palmeiras? agora nós Ele não apareceu nenhuma vez. Ele não estava hoje na apresentação do Mano Menezes? Não, hoje ele Foi ele estava. quem apresentou. Mas todo esse processo, todo esse burburinho que vem passando o Palmeiras, ele não apareceu nenhuma vez. Ele não apareceu naquela coletiva 2 dias depois da eliminação pro Grêmio. Tava lá o Alexandre Matos, do lado direito dele o Filipão, do lado esquerdo dele o Cícero. Quando deveria comandar aquela coletiva, o presidente do Palmeiras. Tá todo mundo tentando fritar o Alexandre Matos. À medida que o Gagliotti não aparece, qual a conclusão que eu chego? Ele está sendo conivente com isso. Ele está achando legal. Porque se ele tivesse, de fato, do lado do Alexandre Matos, ele chegaria assim, não, rapaziada, é o seguinte, vocês estão se esquecendo dos 2 brasileiros e da Copa do Brasil que nós ganhamos? Cometemos um grande erro esse ano. Planejamos mal. Mas nós não podemos demitir um funcionário que fez muita coisa pro Palmeiras por causa de um ano ruim. Ele tem crédito. Ah, mas ele é ladrão. Pera um pouquinho. Isso aí o Conselho Fiscal do Palmeiras vai provar. Provar não. Vai olhar. Se ele for, de fato, ladrão, como estão dizendo aí, ele vai pagar por isso. Mas acho muito chato você chamar alguém de ladrão. Também acho, Benja, também acho, mas à medida que o Palmeiras à medida que o Palmeiras não se manifesta em relação a isso, a impressão que me dá é que o Palmeiras está de acordo com isso que está acontecendo. Só um minuto, Por isso que eu perguntei pro Pascoal, falei, escuta, esses caras são pau mandado? Isso que eu perguntei. Foi por isso que eu perguntei. Isso é espontâneo? Isso é espontâneo? Ou eles estão fazendo isso de acordo com a orientação de algumas fizeram pessoas? quando tacaram pedra no ônibus do Palmeiras chegando? Que jogo? Foi esse ano, né? Foi esse ano. Libertadores. Esse ano. Palmeiras e Primeiro semestre. Palmeiras e Júnior Barranquilla, depois do Palmeiras ser eliminado pelo São Paulo no Paulistão, no Allianz Parque. Sim, isso. E daqui a pouco nós vamos lá para a Academia de Futebol do Palmeiras, nós vamos mostrar também a apresentação do Mano Menezes, mas os torcedores estão na porta do CT e a torcida organizada do Palmeiras está prometendo que enquanto não tirar o Alexandre Matos, os protestos não irão acabar, que eles não vão parar. Deixa eu só pra você falar que eu lembrei do negócio. Você lembra aquele dia que o Roberto de Andrade era presidente do Corinthians e os caras começaram a xingar ele na arena, ele pegou e mostrou o dedo? Foi um cidadão que... Ele falou o seguinte, olha, estavam me xingando, até aí tudo bem. Mas o cara falou, seu ladrão. O cara falou, eu perdi a cabeça. Ladrão não. Aí você vai lá, Pascoal, na frente do condomínio de onde mora o cara. Ladrão? É pesado demais. É pesado demais. A atitude aí... Isso até prova. A atitude deve partir dele, do Alexandre Matos, ir à polícia, ir à justiça. Não vai. E ele disse na entrevista que ele entende a postura dos torcedores, que também são pressionados. Mas esses torcedores estão o pressionando. Eu quero dizer para você o seguinte, Sormani, o que você disse agora, em um ano e tal, isso foi me dito por uma figura importante do Palmeiras ainda ontem. Que o presidente, mas eu não posso dizer, a pessoa me disse, entendeu? O Alexandre Matos tem crédito para o presidente do Palmeiras. Mas não é só para o presidente, não. Na instituição ele tem crédito. Tem crédito. E o presidente do Palmeiras não larga a mão do Alexandre Matos por conta desse crédito, por conta dos negócios feitos, entendendo o presidente. Esse ano também entende a pessoa que me disse que alguns negócios não deram certo, as coisas não funcionaram muito
muito bem e os gastos acabaram não frutificando em termos de conquista da Libertadores, porque esse é o mote da manifestação dos torcedores e de todos os palmeirenses, não ganhar a Libertadores. O Palmeiras tinha fixado que esse ano ganharia a Libertadores e não ganhou. E esse é o grande mote, o grande motivo, né, porque o mote é para jornalista, o grande motivo que os torcedores do Palmeiras estão se rebelando quanto à presença do Alexandre Matos, a sequência dele no trabalho. Mas uma pessoa me informou que o presidente do Palmeiras, o discurso é idêntico ao seu. Idêntico. Que ele, nos últimos 4 anos, 5 anos, começou a montar o time do Palmeiras, foi ele quem reestruturou as categorias de base do Palmeiras e daí o fruto acabou aparecendo nesses últimos anos. Foi ele quem contratou os jogadores na reestruturação do time, que em 3 anos tem 2 brasileiros e um vice, que é campeão da Copa do Brasil. Então tudo isso acaba dando crédito junto às pessoas mais próximas a ele, inclusive ao presidente do Palmeiras, o Gagliotti, que entende, segundo uma pessoa me disse, que esse é o ponto, que ele ainda tem crédito junto à direção do Palmeiras. Existem muitas pessoas no entorno dessa situação, inclusive o presidente do Conselho Deliberativo, que disse ao presidente do Palmeiras que deveria modificar o diretor de futebol. Essa manifestação chegou até o presidente do Palmeiras, mas ele não foi ouvido a esse respeito. Então, essa situação é que está sendo verificada. Só tem o presidente, a mão do presidente do Palmeiras é quem segura Alexandre. Tem olha, uma notícia agora que eu tô lendo. Isso não é eu achar, não. Isso é uma informação. Isso é uma informação. Tem uma informação. A mão do presidente é que segura ele. Agora, tem uma notícia aqui que eu tô vendo aqui que é extremamente interessante, cara. É de agora a pouco, é meio-dia 23, no UOL Sport. Agentes influentes no mundo do futebol e até André Sanches, presidente do Corinthians, estão em um grupo de WhatsApp em apoio ao diretor de futebol Alexandre Matos, alvo que se tornou alvo da torcida do Palmeiras nos últimos dias. O grupo, denominado Juntos com Ale Matos, foi criado por André Cury, um dos empresários que mais participa das negociações do clube recentemente e tem a intenção de fazer um movimento público contra os ataques ao Cartola. A relação de Matos, Cury e outros empresários como Fábio Melo e Eduardo Duran, também presentes no grupo, já foi motivo de reclamação dos conselheiros e investigação no COF, Conselho de Orientação e Fiscalização. Há ainda outras relevantes figuras no meio esportivo. Juliano Bertolucci, Neymar Pai, Eduardo Maluf, Paulo Pitombeira e Bruno Paiva são alguns agentes que se uniram em prol do dirigente. A intenção dos criadores do grupo, que conta também com representantes de Santos, São Paulo e clubes de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, é manifestar apoio público ao diretor de futebol. As mensagens no grupo são em tom de apoio ao Alexandre Matos. Empresários e dirigentes veem como inadmissível e absurdo o que tem acontecido com o executivo de futebol palmeirense. As mensagens são todas demonstrando indignação com a postura da torcida em relação ao dirigente. Aí é uma notícia que está no UOL de hoje, ó. É interessante isso. Ontem eu conversei com uma pessoa. Eu nunca vi uma união de empresários e dirigentes de outros clubes. Ontem eu conversei com uma pessoa e essa pessoa tinha me falado. Isso procede também? Você tinha essa informação? Não tinha a informação na íntegra, como foi falando com nomes, etc. Mas semelhante aí você tinha uma. Tinha uma informação que batia mais ou menos com isso, até porque quando eu ontem eu fiz dei minha opinião aqui falando exatamente isso, que o Matos em 4 anos de Palmeiras trabalhou 3 bem e 1 mal, não era justo fazer isso com ele. Uma pessoa passou exatamente isso pra mim. Falou assim, perfeito o que você falou. Não é justo o que estão fazendo com ele. Não é justo o que estão fazendo com ele. Agora, eu recebi agora uma mensagem de uma pessoa que está dizendo o seguinte, que isso nada mais é do que ação da oposição do Palmeiras. A oposição do Palmeiras está fazendo isso. Que o Gagliotti, como o Pascoal já falou, a própria Leila Pereira, todos estão ao lado do Alexandre. Aí eu falei para essa pessoa, mas o silêncio do Gagliotti é imperdoável, gente. Se ele é a favor, ele é o presidente do Palmeiras. E quem é a oposição hoje, Sormani? Isso que é o Paulo Nobre. É o Paulo Nobre ou é...
Então, algum outro grupo. A gente viu uma sonora do Serafim Del Grande. Porque o Paulo Nobre ele trouxe. é oposição. Paulo Não, Nobre que o Serafim trouxe é situação. Mas como que o Serafim é situação se ele tá fritando o cara? Não, o Serafim é um pedido dele. Ele acha que tem que sair, mas o Serafim é situação. Putz, o Serafim não é oposição, que não. bela situação. Mas com uma situação dessa. De inimigo, pô. Com uma situação dessa, você não pode oposição. É só a opinião do presidente do conselho. Ele não é oposição, não. Se ele é a situação. Ele tem de apoiar o que ele tem que apoiar o que você está fazendo, gente. Claro. Ele não pode ficar mandando mensagem para os outros, sabendo que isso pode acontecer. É outra situação. E isso pra mim me causa estranheza. Você dizer que ele é a situação depois de uma declaração dessa que vazou. Já tem algum tempo. E vou dizer pra você, não vai ser essa declaração do Serafim que vai apartar o presidente do Palmeiras do Serafim. Eles são muito amigos. Tá, tudo bem, mas aparta ele do Alexandre Matos. Muito amigos. Então aparta não ele não se encontraram depois daquela declaração. Ainda não. Mas se encontrarão. Quem? O presidente do Palmeiras e o Serafim Del Grande. Mas o Pascoal. O Gagliotti e o Serafim. E a informação que eu tenho é que eles vão se encontrar e que não há problema de relacionamento entre eles. É uma visão diferente e que eles vão conversar a esse respeito para se acertar. Isso será feito. Mas o respeito de um pelo outro continua sendo tudo grande. Bem, não estou nem entrando aqui o respeito pode existir. Na seara pessoal. São posições diferentes, só é a mesma coisa que... Uma pessoa do Palmeiras influente fala aqui pra mim, ó. Alexandre Matos não sai. Não, eu tô dizendo pra você que a mão do presidente do Palmeiras segura o Alexandre Matos. Garantiram o Filipão semana passada também. Garantiram o Filipão. Tem isso também. Então não dá pra bancar nada no futebol, cara. Também acho. Isso eu concordo com o Mano. E daqui a pouco, Sormani, as críticas que prevalecerão agora com o Mano Menezes comandando o Palmeiras e tudo mais, o Palmeiras aí não conseguindo jogar bola, elas tendem a se tornar maiores, Pascoal. E aí não tem como garantir ninguém, irmão. Não tem como garantir ninguém. Eu duvido que o Alexandre Matos continue no Palmeiras aí pro ano que vem. Se não cair agora, vai cair até dezembro. Presta atenção. Se tiver que mudar, aí é uma questão de logística. Eu não acredito que o presidente do Palmeiras vá trocar o Alexandre Matos. A informação que eu tenho de pessoas próximas é a seguinte: o presidente do Palmeiras é a mão que segura o Alexandre Matos. Ponto. Eu acho que a mão que segurava o Alexandre Matos era da Leila Pereira, porque em outro momento, Pascoal, você se lembra muito bem, a cabeça do Alexandre Matos também já estava prêmio. Já estava prêmio. Já ficou várias vezes. Então, exato. Ficou várias vezes a prêmio. E aí quem o conselho sempre pediu a cabeça dele. Mas quem intercedeu por ele naquele momento? Leila Pereira. A Leila pegou e falou: se o Alexandre Matos sair daí, falou, eu não vou continuar investindo. Eu acho. Ela não falou que ia romper o patrocínio, mas ela falou: eu não vou investir o que eu estou investindo hoje em dia. Porque olha uma informação que eu recebi agora. Os investimentos por fora ali, Pessoa passou dando mais jogadores para o Palmeiras, enfim. Pessoa passou para mim aqui agora. Serafim está puto porque vazaram o áudio e já pediu desculpas a todos. Tá bom, que ele achava que não ia vazar. Tem a dó também, né? Tem a dó também. Ingenuidade. Espera um pouquinho. Aí é uma questão de você. Eu falei com o Serafim. O Benjamin sabe, conversei com ele um bom tempo. E o Serafim me disse, Serafim, aquele áudio é meu. O áudio vazou, mas fui eu que falei, Pascoal. Fui eu que falei. E eu continuo dizendo, eu disse ao Gagliotti que ele deveria trocar o diretor de futebol. E eu conversei com pessoas próximas ao presidente que me disseram a mesma coisa. Ele havia dito. O que ele não havia dito. Essa frase existe. Ele disse, havia dito. Que queria a substituição do diretor de futebol. Mas, porém, todavia e entretanto, disse o seguinte, não disse que o Mano Menezes não deveria ser contratado. Ele não teve a oportunidade de dizer isso ao presidente do Palmeiras, porque a coisa foi se sucedendo e o contato foi na segunda-feira, depois das 19 horas, na segunda-feira à noite. O Benjamin conversou com o Mano por volta das 20 horas, 20h30. Só às 21h45 é que recebeu depois uma resposta que havia chegado um contato para ele. Então, e tudo isso que você disse corresponde à realidade, que ele foi contatado na segunda-feira e que foi enviada a proposta lá. Segundo pessoas do Palmeiras e pessoas muito influentes, me disseram em todo esse trajeto. Agora, não teve a manifestação do Serafim para o presidente de que o Mano não deveria ser contratado. Sim, a postura do Serafim ao presidente para a liberação do Alexandre Matos.
Esse é um caso certo. Vou repetir, o presidente do Palmeiras é quem garante, e ele não precisa garantir, ele é o presidente do Palmeiras, só dá sequência ao trabalho do Alexandre Matos como diretor de futebol. Acho que a pressão é muito grande, não sei se o Alexandre vai suportar tudo isso. Não tenho essa certeza. Estou conversando com uma pessoa extremamente influente no Palmeiras, não vou falar quem é. A pessoa falou pra mim, o Alexandre Matos não será demitido, esquece. Ele falou, me posicionei já em relação a isso, até mesmo antes do jogo contra o Flamengo. Ele falou que não vai mandar o Alexandre Matos embora de jeito nenhum. E perguntei, o Alexandre Matos irá se demitir? Ele falou, não. Então, a informação que eu tenho agora é essa. Se semana que vem acontece alguma coisa diferente, se amanhã muda, a gente não sabe. Olha, ainda perguntei duas vezes para a pessoa aqui que eu estou conversando. A pessoa falou, não vai demitir Alexandre Matos. O Palmeiras não irá demitir. Sabe que e que o Alexandre Matos não pensa em sair. Uma vez eu perguntei para o presidente de clube que estava conversando com o treinador na mesa, lembra? Perguntei pro cara, falei aí, vai cair? Aí o cara falou, não cai. Ok. Não, claro, você tá passando. Mas eu tô dando uma informação de uma pessoa que é extremamente influente. Claro. E perguntei duas vezes ainda. Falei, posso afirmar? Ele falou, pode. O Palmeiras não vai demitir e que o Alexandre Matos não pense em pedir demissão. O Palmeiras até em 2014 quase caiu para a segunda divisão, vocês lembram, né? O Palmeiras tem historicamente grandes times, fez grandes times, tem uma história belíssima, muito vitoriosa e tudo mais, mas a exemplo de outros clubes, sempre teve uma característica meio folclórica, né? O histrionismo dos seus dirigentes, os italianos, o negócio da pizza, a turma do amendoim, aquela coisa meio amadora que gerou tantos personagens, né, na história do Palmeiras. Lembra de alguns aí, Pascoal? De presidentes ou dirigentes famosos? Salvador Hugo Palaia. Salvador Hugo Palaia. O seu Nicola Ratchop. Nelson Duque, aquela coisa, que é uma figura como o Corinthians tinha lá o Vicente Mateus, como o São Paulo teve o Juvenal Juvencio, como a Portuguesa teve o Oswaldo Teixeira Duarte, como o Santos teve também... O Mustafa chegou a ser também essa figura, né? O próprio Mustafa. Mustafa foi diretor administrativo até chegar presidente do Palmeiras. O que o torcedor do Palmeiras precisa entender é que de 2015 pra cá, quando o Palmeiras escapou do rebaixamento e o Paulo Nobre começou a injetar dinheiro e o Palmeiras se profissionalizou, o Palmeiras hoje não é mais um clube folclórico. Não deve, os dirigentes do Palmeiras hoje, eles não atuam de uma maneira folclórica, histriônica, resolvendo as coisas numa pizzaria. A gestão do Palmeiras é muito profissional, gente. É muito profissional. Basta ouvir o presidente Maurício Gagliotti, né? O dinheiro que entra da Crefisa. Vocês acham que os caras rasgam dinheiro? A gestão do estádio, do Allianz Parque, os patrocinadores fortes, esse contrato novo com a Puma. O Palmeiras hoje, cara, subiu de patamar. Ele subiu e mudou. O Palmeiras não é mais uma... Palmeiras que não antecipa verba nenhuma da televisão. Entendeu? Não é o futebol dos anos 80, 70, ele não existe mais. O torcedor do Palmeiras precisa entender isso. Ainda que alguns não gostem, né, dessa elitização do Palmeiras e tudo mais, a gestão do Palmeiras hoje é muito profissional. Eu acho que o Palmeiras não tem de mandar o Alexandre Matos embora. Eu não sei, viu, eu estava pensando aqui se o presidente precisa se manifestar. Se não é o caso de ignorar esses caras e começar... Mas isso eu também acho que é uma estratégia, eu concordo com você. Mas eu acho que à medida que você se cala, esse movimento vai ficando cada vez maior. Não se calou. Contra o Flamengo ele tinha falado, olha, o Alexandre Matos não sai. Sim, ok, mas... Não, se calar diante da manifestação. Exato, os caras vão lá, primeiro, manda um manifesto, criticando o Alexandre e chamando ele de ladrão. Mas você não acha que agora vai em frente à casa dele, o que é um absurdo. Absurdo. Certo? Absurdo. E o presidente não fala nada. Então, mas você não acha que se falar, você está dando cartaz para esses caras, legitima, mas ou dá relevância? Mas esses caras existem. Mas eles existem, mas essa quantidade aí não é relevante. Não, mas, ô Flavinho, você tem que declarar a guerra. O Paulo Nobre, mas aí vira várzea de novo. Então, mas aí que tá. Mas o Paulo Nobre em determinado momento... Eu discordo de você. Eu tô com o Flavinho, você não tem que declarar guerra, não. Que você precisa jogar. Tem hora que é melhor você ficar quieto. O Palmeiras tem uma sequência de jogos interessante. O Palmeiras tem uma sequência de jogos, na teoria, interessante. O Palmeiras pega o Goiás fim de semana. Fluminense na terça. Palmeiras pega o Fluminense em casa e pega o Cruzeiro em casa. É uma sequência interessante. Amigo, 2 vitórias, um empate, 3 vitórias. Não é possível que vai ficar todo mundo de novo enchendo o saco. Não sei o quê. Mas a partir do momento que vocês estão entendendo que essa manifestação da torcida tem um cunho até político, Benja, independe de vitórias, cara.
Se tem um cunho político se por trás resolve disso... Mano, se o time começa a decolar, a grande parte da torcida do Palmeiras, não é possível que o torcedor prefere ver o circo pegar fogo a ver o time ser campeão. Basta você ver nas redes sociais, as redes sociais você usa até... Não, o torcedor... Peraí, você usa a rede eu falei social outra coisa. Então, mas, não, eu usei... Olha a rejeição Não, é do Mano Menezes diferente. na internet. Sim, mas não, são Caiu coisas- demais. Caiu demais. Não é aquela rejeição absurda. É a rejeição Ainda absurda. não é. Não sim. é mais. É não absurda. É mais. Não, É mas, 70, mano, eu falei duas não é coisas mais. diferentes. A última Que pesquisa... a internet mediu, as mídias sociais deram o termômetro da rejeição do Mano Menezes, é verdade. Sim. Tá aí, não diminuiu nada, ô Pascoal. Os caras continuam xingando, fora mano, tudo isso, tá tudo igual. Porque eu tô falando o seguinte, mano, Palmeiras engata 3, 4 vitórias aí. Cara, não adianta você querer ficar fora, mano. Gente, o Palmeiras. time ganhando. O Palmeiras tá. Gente, o Palmeiras foi eliminado, o torcedor tá chateado, tomou o chocolate do Flamengo. Gente, o Palmeiras tá na briga do Brasileirão. O Palmeiras não tá em 16º. Mas esse é o problema, Benja. Quando O a sua Palmeiras não própria tá em torcida 16º. declara guerra contra o time, o Mano Menezes ele chega minado, um time que já tá com o uma parte psicológico da abalado. torcida. Aí que eu te falo, se o time começa a ganhar, eu duvido que a grande parte da torcida do Palmeiras vai continuar querendo ver o Mas para circo que o time pegar fogo. comece a ganhar, Benja, você precisa, antes de mais nada, ter o apoio do seu torcedor. Por exemplo, o Vasco é um time que passou a ganhar. Temos aí a entrevista do Mano? Não, é a apresentação do Mano. Quem fez Depois foi o nós vamos presidente do colocar. Palmeiras. Ah, então tá bom. Então, com relação, por exemplo, à torcida, ela tem fundamental importância nesse processo evolutivo do time. O Vasco é um exemplo disso, cara. Você vê lá, por exemplo, a torcida do Vasco tem, inclusive, o jogo do Vasco 11 horas da manhã no próximo final de semana, já tá com ingressos esgotados. Ou seja, a torcida tá apoiando, mesmo o Vasco numa condição que ninguém deseja. Ô, mano. A torcida do Palmeiras tá declarando guerra ao Mano, o time, Palmeiras amanhã caiu do céu. Não joga em casa. Então, já. Sábado joga contra as 9 da não é noite contra amanhã, o Goiás. tô achando que hoje é sexta. Sábado contra o Goiás às 9 já da joga noite. contra o Goiás lá. Já é fora de casa. Já tem, olha, ganhando, já dá uma aliviada. Agora, se o torcedor for pro Allianz Parque terça-feira torcer contra o Fluminense, aí não tem cabimento. Nós vamos pra academia de futebol do Palmeiras com o Guderian Neuffer. O Guderian tá lá. Ô, Guderian, como é que tá o clima aí, o torcedor, alguns torcedores do Palmeiras ainda protestando, xingando os jogadores aí, como é que tá? Olha lá, os jogadores saindo aí. Tudo de novo, Guderian? De novo a faixa lá. Clima tenso, viu, bem? Já acabou de passar aqui a esposa do Bruno Henrique, ela deixou o Bruno Henrique lá dentro. Quando o carro passou aqui, bateram no carro, e isso que era a esposa do Bruno Henrique. Até o carro do Gustavo Scarpa aqui, eles foram pra cima, muita pressão em cima dos jogadores. A faixa ali, Matos ladrão. Então, até agora, pelo que a gente percebeu aqui, o protesto, né, de cerca de 30 torcedores aqui da principal torcida organizada do Palmeiras tem como foco o diretor de futebol, Alexandre Matos, mas uma pressão muito forte em cima dos jogadores. Os jogadores estão chegando agora aqui no clube, aqui na academia, para treinar. O treinamento vai ser parcialmente aberto às 3h30 da tarde. Cada jogador que passa aqui, há uma pressão muito grande, os torcedores vão para cima dos carros, pressão em cima o que mais sofreu pressão, o que a gente viu por enquanto, que conseguiu identificar foi o Bruno Henrique. Ele inclusive botou o capuz do agasalho para não ser identificado, mas não conseguiu. A torcida cobrou muito ele, e a torcida aqui que está protestando sempre vigiada por carros e motos da polícia militar aqui. Palmeiras chamou reforço aqui, temendo algo pior aqui, né, com a torcida e a chegada dos jogadores. Agora, em relação ao bastidor, né, da entrevista coletiva do Mano, viu, o Benja? Eu falei pessoalmente com o Alexandre Matos e ele disse que, por enquanto, não vai falar nada. Eu perguntei para ele se ele reforçou a segurança pessoal dele. Ele fez assim com a cabeça, mas disse que não vai falar nada, e, por enquanto, nem ele, nem o presidente em relação a esses protestos aqui da torcida. Benja? Olha, Guderian, de novo, cara, eu acho isso um absurdo. Olha, e se o Palmeiras também tivesse em 19º, também continuo achando absurdo. Não é indo dar porrada em jogador, bater em carro de jogador, brigar com mulher de jogador. Eu não ameaçar jogador ali. Eu não acho que é por aí não, cara. Isso eu não acho que é por aí não. Até porque, repito, gente, Palmeiras é o atual campeão brasileiro. O torcedor do Palmeiras precisa saber também que você acha que o Palmeiras vai disputar 5 torneios, vai ganhar 6? Vai perder.
Não é, o Palmeiras não tá jogando sozinho, gente. O Palmeiras tá na briga. O Palmeiras pode ser bicampeão brasileiro, não pode. O Palmeiras não pode ser bicampeão brasileiro. Claro que pode. Claro que pode. Se ganhar o jogo do Cruzeiro, vai jogar o jogo do Fluminense, vai a 33. Ô, Pascoal, quer xingar? Isso também a gente não pode ser. Também agora também não podemos querer que o torcedor também não fique bravo e não xingue. Agora, vai no estádio, faz protesto, esse negócio de enterro simbólico. A torcida do São Paulo esse ano fez os caras jogando lá na frente do Morumbi. Apoio lá, ladrão. Olha, me dá. Nós vamos pro. Desculpa, só falei com uma pessoa aqui agora a respeito a nota do UOL. Procede, tem esse grupo mesmo. Existe mesmo. E estou falando aqui com uma pessoa dizendo o seguinte: uma pessoa aí desse grupo, assim, olha, o Alexandre é um cara super honesto. Essa pessoa está dizendo para mim: estou revoltado com o que estão fazendo com ele. Vou perguntar para ele se eu posso mencionar o nome dele. Então, eu não gosto desse tipo de coisa aí. Acho isso complicado. Entendeu? Só perguntei para ele se eu posso mencionar. Você pode dizer que ele não foi competente, você pode dizer que ele não trabalhou bem. A pessoa autorizou, é o Bruno Paiva, que é um dos signatários desse movimento, que é um dos donos da OTB, é um empresário extremamente atuante. E falou exatamente isso pra mim. Estou revoltado com o que estão fazendo com o Alexandre Matos. O cara é honesto pra burro. Não foi pra burro que ele escreveu outra coisa, né? Pode falar que eu falei. Aí eu perguntei, posso mencionar o seu nome? Ele falou, pode. Então tudo isso aí, essa matéria do UOL procede, óbvio, o UOL não ia cometer uma barriga dessa, né? Lógico que não. E os caras estão pé da vida, estão muito irritados. Enfim, a comunidade ali do futebol, eles são adversários até certo ponto. Mas isso pode abrir um precedente muito complicado. É por isso que eu acho que você não pode ignorar isso que está acontecendo, gente. Não pode ignorar. Não estamos ignorando, nós estamos criticando. O Fabinho falou aqui agora. Da parte do presidente.